Queridos, queria aproveitar esse tempo nosso hoje, amanhã e domingo, que vou estar por aqui ainda. Ficaram algumas coisas da minha passada que eu queria ter compartilhado com vocês, e não houve tempo hábil para falarmos sobre tudo. Eu queria que o encontro que eu tive com vocês na segunda-feira, quando eu estava aqui, lembram? Nós falamos da igreja na casa, e eu falei do privilégio de ter uma igreja na casa, falei se eu tivesse hoje ainda esse privilégio, quais eram os textos, as porções da Escritura que eu utilizaria para desenvolver, trabalhar e buscar acontecer na casa. Vocês lembram ainda, né? Atos 2, 42 a 47, depois 1 Coríntios 11, capítulo 11 ao capítulo 14, depois Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Primeiro seria a essência da vida da igreja na casa, segundo seria quando a igreja está reunida na casa, e o terceiro texto é a estrutura de funcionamento por juntas e ligamentos, que é como a casa tem que funcionar. Amém? Então nós falamos sobre isso, e eu fiquei com uma coisa engatilhada, assim, tipo, eu gostaria de ter falado isso com eles. E bom, Deus está dando a oportunidade de estar aqui de novo, e eu quero usar esse tempo para isso. O que eu quero falar? Quero falar com você sobre participação nos encontros. O que significa isso? Significa, eu queria detalhar com vocês o que, na prática, na experiência, eu contei até uma experiência para vocês aqui de um retiro que eu fui, mas eu queria detalhar aquilo com vocês de como participar de encontros, e principalmente vocês que têm a igreja reunida na casa de vocês. A igreja na casa é onde 1 Coríntios de 11 a 14 é o melhor lugar para que ela funcione a pleno, no ápice, porque o encontro geral, grande, e eu estive aqui naquele domingo, último domingo, né? Eram 600 pessoas, eu acho. É difícil você usar um microfone com todos e todos participando, e a participação de todos. Na casa é muito mais tranquilo isso. Mas eu tenho uma frase que eu digo assim, se quiserem anotar, é aquela, eu chamo de resumo de verdades para a minha vida. Só participam dos encontros aqueles que se sentem responsáveis por ele. Só participam dos encontros aqueles que se sentem responsáveis por ele. O que eu quero dizer com isso? Vou contar a história. Você está cuidando de uma vida, 2 vidas. Você está responsável por 2 irmãos ou 3, e você é chamado, não sei se aqui a nomenclatura é essa, mas a maioria chama de discipulador. Então você está discipulando, fazendo discípulos. Então, quando você está fazendo discípulos, você tem no mínimo um encontro na semana, não é isso? Normalmente, uma vez por semana, vocês estão juntos, uma reunião específica, se relacionam muito, mas tem uma reunião para um ensino, para alguma coisa. Você vai encontrar com seus discípulos, aqueles que estão vinculados contigo, que você é responsável, você se prepara, sim ou não? Você pensa no encontro, você ora, você busca o Senhor, você diz assim, o que eu vou passar para eles, o que eu vou comunicar para eles hoje, eu preciso passar isso, vai lá, olha a apostilinha, dá uma repassada, pega a Bíblia, dá uma repassada nos textos, medita um pouco, e se prepara, e vai preparado. É assim? É assim. Se não é, tinha que ser. Agora, quando você vai para o encontro da casa, você não é o líder, você não é o responsável, você não é o cooperador, não é aquele responsável pelo encontro na casa. Você só cuida de algumas vidas que reúnem naquela casa. Como é que você vai? Tranquilo, né? Você não pensa no encontro, raramente ora pelo encontro, raramente pensa que tem que contribuir ou trazer alguma coisa para o encontro. Você vai totalmente desarmado, tranquilo, pronto para estar lá. O responsável é quem? O cooperador, os cooperadores. Então você vai tranquilo. Se Deus te der alguma coisa durante o encontro, você compartilha, mas você não vai para o encontro
que você orou pelo encontro, você pensou no encontro, você se sentiu responsável pelo encontro, você chega no encontro com uma carga pela igreja que está ali reunida naquele lugar, para compartilhar algo, para cooperar com alguma coisa que Deus tem te dado. Você não chega assim. Por quê? Porque você não se sente responsável pelo encontro. Vocês vêm para o encontro geral, vocês jejuam durante a semana, vocês meditam na palavra, vocês procuram ter uma carga para compartilhar, para dizer, para estabelecer para a igreja, sim ou não? Mais ou menos. Você vem tranquilo. Por quê? A responsabilidade é de quem, Ailton? Dos presbitérios, do presbítero, dos pastores. Então você vem mais relaxado. Se Deus te der alguma coisa no caminho, ou alguma coisa acontecer, você levantar assim, inspiracionalmente, por inspiração, você vem e compartilha. Mas você não se sente responsável. Por não se sentir responsável, você não busca carga. Você não busca Deus. Você não fica diante dele para trazer algo para se derramar, para derramar sobre a igreja. Ok? Então é sobre isso que eu quero falar, da participação de vocês nos encontros gerais e no encontro da casa. Algumas coisas importantes, vou fazer dar algumas orientações para vocês. A semana que antecede o encontro, que dia eu encontro na tua casa, Ailton? Ailton, eu estou falando muito com ele que nós somos idosos, nós somos companheiros de idade, a gente já conhece, tempo de vida. Que dia é, Ailton? Sábado. Então, a semana que antecede, do domingo até o sábado, né? Aí é para todos, o dia que vocês tiverem o encontro. O que tem que fazer nessa semana? Uma das coisas, jejue pelo encontro. Abra um jejum pelo encontro. Não vou jejuar por minhas coisas aqui, ou por estas coisas, eu vou fazer o meu jejum, eu já tenho meu jejum semanal, tal, não, inclua no tempo de oração o encontro. Clamar pelo encontro, jejuar para que Deus se faça presente, para que a presença do Senhor seja palpável no encontro, não seja, a gente sabe que Ele está ali, porque Ele está em todo lugar, mas que ela seja palpável, que Ele se manifeste de uma forma sobrenatural, maravilhosa, que seja sentida, clara, que seja maravilhoso o derramar de Deus sobre os irmãos. Então, aquele que se sente responsável, ele vai jejuar durante a semana, pensando nesse encontro. Depois, vai orar e ter um dia para preparar-se. Está em oração específica pelo encontro e vai se preparar para o encontro. Qual é a carga que está no meu coração? O que Deus está me trazendo? Qual é a palavra que está fervendo dentro de mim para derramar sobre meus irmãos? Aqui eu estou falando encontro geral, estou falando de encontro na casa. Então vir com isto, aprendi isso cedo, aprendi muito cedo isto, e eu aprendi da seguinte maneira: eu não só usei a catequese para interiorizar a palavra, mas eu usei a catequese para saber comunicar a palavra. Então eu não só memorizava as coisas, os textos, as palavras, e entrava na meditação nelas, meditando sobre elas para produzir um depósito na minha vida, mas eu, quando alguém pregava, eu prestava atenção na sequência que ele dava à palavra, prestava atenção na didática, prestava atenção na forma com que estava sendo comunicado aquilo, a sequência da comunicação, os pontos que eram dados, e eu saía dos encontros, isso tinha 19 anos, 20 anos, faz tempo isso, eu saía dos encontros e coitado do primeiro irmão que eu encontrasse, ou abençoado irmão que eu encontrasse, porque eu repetia de ponta a ponta. Hoje, no encontro, nós tivemos uma palavra assim, começou assim, abre a Bíblia, o texto é esse e tal, eu explicava o que o irmão tinha explicado, depois da sequência todinha, às vezes eu não conseguia dar na primeira vez toda,
O segundo irmão eu falava a mesma coisa, o terceiro irmão a mesma coisa, o quarto irmão. Lá na sexta vez já a palavra já não era nem de quem pregou, já era minha. Eu já estava meio, já era eu que estava pregando aquela palavra naquela sequência, naquela didática, naquele entendimento. Isso é a melhor catequese que tem. Então você tomar, por exemplo, aquilo que nós conversamos naquela segunda-feira, você pegar a esposa, prega para a esposa, pega o filho, prega para o filho, pega o companheiro, prega para o companheiro, pega o discípulo, prega para o discípulo, enquanto o outro prega, fala, aquilo entra de tal forma, a palavra entra e penetra de tal forma em nós, que sem você perceber, fica aqui dentro, e você passa a agir daquela maneira, sem nem estar pensando nisso, porque ela tomou forma em você, ela passou a habitar em você. Amém, amados? Então, orar e ter um dia para preparar-se, preparar alguma palavra. Qual a palavra? Ler a palavra, meditar na palavra, anotar algumas coisas importantes que Deus está falando para você se derramar sobre os irmãos. Terceira coisa, dentro da semana que antecede, não é nem o encontro ainda, vocês já têm esse hábito, mas não custa repetir, chegar meia hora antes de começar qualquer encontro. Chega meia hora antes, combina, ora, combina, vê quais são as cargas que estão nos corações, o que fazer. Por exemplo, hoje a gente sentou e conversou sobre o que ia fazer aqui hoje à noite, ver se as cargas eram unânimes, se era a mesma coisa, se o Espírito Santo está falando a mesma coisa para todo mundo, se era isso mesmo que nós tínhamos que trazer para os irmãos, se era dessa forma que nós iríamos nos comportar hoje à noite. Então vocês também, com os companheiros na casa, vocês têm que estar meia hora antes para conferir o que veio durante a semana. Eu orei essa semana, eu jejuei essa semana, eu meditei, o que foi que você meditou, o que eu meditei, dá para ser tudo, não dá para ser nada, tem outras coisas importantes que temos que fazer, enfim. É muito importante estar esse tempo juntos. Depois, definir quem vai presidir o encontro. Quem vai ser o que vai tomar as decisões do encontro, para onde vai o encontro. No presbitério, quando estamos aqui, então lá em Salvador são 23, imagina. O encontro com a igreja tem 3.500 irmãos reunidos e tem 23 presbíteros, aí cada um resolve dizer alguma coisa, pensa que doideira. Então nós estabelecemos, nos reunimos meia hora antes, já definimos na quinta-feira, a gente tem um encontro, quarta-feira de oração, a tarde inteira, e quinta-feira a tarde toda juntos, conversando sobre os encontros, as coisas que vão acontecer, os eventos que temos com a igreja. Define-se já na quinta quem vai ministrar, alguém traz uma carga, diz, eu tenho essa carga, ela é coerente com isso, agora é importante os irmãos receberem isso, beleza, ele vai pronto no domingo, mas os outros, quem preside? Tem 23, tudo é presbítero. E aí? Eu quero falar. Eu também aí. 23, e a participação dos irmãos e tudo. Então se define lá, como são 23, se define 2. 2 ficam à frente, ficam presidindo o encontro. Não é que os outros não podem tomar a liberdade de ir ao microfone nem nada, mas há uma direção. Há 2 que estão sensíveis para ver os momentos que as coisas têm que acontecer, segundo a direção do Espírito Santo, através das autoridades delegadas. Amém? Então, na casa, vocês têm que definir hoje quem fica à frente, quem vai dar o tom, quem vai discernir para onde vai e o que vai. Depois vocês vão ver algumas coisas que são importantes serem feitas. Eu estou apenas falando o que antecede, ainda nem começou o encontro. Nós já jejuamos, nós já oramos, meditamos e preparamos, nós já chegamos meia hora antes para orar e definir coisas, nós já definimos quem vai estar presidindo, nós aí depois, quinta coisa,
importante. Lá em Salvador, nós temos uma dificuldade para isso aqui. Até agora, assim, ela parece que não há uma prática 100%. O que é? Ficarem perto. Os cooperadores ficarem sentadinhos, lado a lado, pertinho, para conferir coisas durante o encontro. Aí um está sentado aqui, o outro está sentado lá, e dá um negócio meio que... Aí não tem como os dois conferirem rapidamente e continuarem dando a direção e orientação. Então é importante conferir, estar perto para conferir se procede ou não de Deus aquilo que está vindo. E vocês vão entender isso com o próximo passo. Então o primeiro passo é a semana que antecede: jejuar, orar e ter um dia para preparar, chegar meia hora antes, definir quem vai presidir e ficarem juntos durante o encontro, pertinho, todo mundo juntinho. Lá os 23 a gente não consegue, fica assim uns meio espalhadinho. A outra coisa é os músicos. Jair é o único músico que eu lembro que é o Jair. Jair estava aqui com a guitarra, estava vendo Jair. No modelo bíblico, 1 Coríntios de 11 a 14, vocês não podem largar a guitarra. Não pode deixar o carrom, não pode deixar nada, tem que estar com isso na mão, sentado perto, junto, porque às vezes vem um tempo do Espírito Santo, um momento do Espírito Santo que está fluindo para entrar algo e vocês têm que ir lá para pegar e todo mundo fica parado, esperando até pegar o instrumento de novo e papapá, e já foi, o vento já passou, e a gente fica só com, já foi, o vento foi. Então eu amo os músicos, mas músicos, eu amo os músicos. O que acontece? Todo que tem esse tipo de dom, ele é bastante, ele viaja, não é isso? Então viaja, entra na música, o acorde, a coisa, ele viaja de uma forma que a gente não viaja, não entra naquilo. Então às vezes pode se perder. Então é importante que os músicos, viu, amados, os que tem aqui, durante o encontro geral, fiquem perto dos instrumentos, porque não sabemos o momento que o senhor vai dar um cântico, não sabemos o momento que vai fluir algo, não sabemos o momento que alguém até está falando aqui, é inspirado por Deus, começa algo, vocês estão juntos, a igreja flui, não tem aquele momento de perda de tempo. Amém? Não é uma crítica, é uma sugestão, uma orientação para vocês. Eu não sou bom de música, eu não sou bom de cantar, mas eu amo adorar o Senhor, amo louvar o Senhor, amo gastar tempão ficando na presença do Senhor. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a presença agora no encontro, agora não é o que antecede, é quando você está no encontro, como a presença de vocês deve ser no encontro da casa. Eu coloquei aqui 5 coisinhas e na quinta tem 4 coisas. 5. Primeira, a presença de vocês deve ser intensa. Tem que ser intenso ali. Tem que ser permanente. Não pode faltar. Tem que estar lá, permanente, intenso, permanente. Intenso no sentido de participação, intenso no sentido de vibrar com as coisas, intenso no sentido de estar atento a tudo que está acontecendo, permanente em tudo que está acontecendo. Diretiva, a presença de vocês deve ser diretiva, vocês vão ter que dar direção para o encontro, vocês têm que discernir para onde o Espírito está soprando, aonde que o Senhor está movendo, o que o Senhor está levantando, o que o Senhor está trazendo através dos irmãos. Então vocês vão ter que ter participação, tem que ser diretiva, vocês vão ter que dar direções. Depois, tem que haver harmonia entre vocês. Está em harmonia, percebendo e sentindo a mesma coisa. Amém? Está ajudando vocês aí, meus irmãos? Sim ou não? Amém? Intensa, permanente, diretiva, harmônica
e tem que estar atento para 4 coisas. Tem que estar muito atento. Você não pode voar. Aquele que está à frente do encontro não pode dar um tempo de dar uma voada, esquecer onde está, ficar olhando o passarinho que está passando, ficar meio aborrecido com o que está sendo falado, não está tão, sabe, aquele negocinho, está meio sem graça. Aí você dá aquela, não, está atento. Valorizar cada participação. Porque nós temos uma frase que faz parte da nossa memorização, nossa catequese. Qual é a frase? O corpo edifica o corpo. Aí quando algum irmão está falando lá e ele não tem a fluência de um Edmar, de um Elinho, de um Júnior, de qualquer outro irmão que é fluente para falar, aí você não dá a devida importância porque o irmão não sabe se comunicar tão bem. Não é a comunicação que deve ser valorizada, mas sim o conteúdo do que está sendo dito. E aí precisa sensibilidade do Espírito Santo, para perceber que o Senhor atua através de todos, por todos, por meio de todos, para todos. Então tem que estar atento. Primeiro ponto, para ser edificado. O corpo edifica o corpo, eu faço parte do corpo, eu preciso ser edificado. Então cada palavra que cada irmão traz é para mim. Eu fico atento para ouvir, para receber, para ser edificado. Estar atento ao segundo motivo, para dar continuidade. Dar continuidade. Ou seja, um irmão faz uma leitura, a leitura é uma palavra fortíssima, mas o que acontece entre nós quando alguém lê? Quando alguém faz uma leitura no encontro? Ele lê e a gente passa para o próximo ponto. Você tem que estar atento para dar continuidade. O que Deus está falando aqui? E aí eu vou explicar mais abaixo como nos comportarmos quando essas coisas acontecem. Ok? Atento para ser edificado, para dar continuidade, atentos para corrigir possíveis erros. Primeira vez que eu fui, depois de ler 50 vezes Romanos, eu já contei isso para vocês, fui no grupo de discipulado falar do capítulo 1 de Romanos. Eu tinha 19 anos, aí o Moacir disse, Mário, na época ainda me chamavam de Lambari, você que vai falar o capítulo 1, diga para nós o que você entendeu do capítulo 1, botei para quebrar. Eu disse que Paulo tinha sido prometido pelos profetas, não Jesus, mas um pequeno equívoco, coisinha pequena. Ele ficou me olhando e eu discorri assim convicto. Aí quando terminou, ele estava com as 2 mãos na cabeça assim, aí eu olhei e disse, alguma coisa no seu direito. Aí eu lembro da expressão dele, ele botou as 2 mãos na cabeça assim, Senhor Jesus, era uma oração desesperada, Senhor Jesus, eu tenho que fazer dele um mestre. Ele desacreditou, ele perdeu a esperança. Depois o cara lê 50 vezes, o cara diz um negócio desse, meu amigo, não há esperança para esse homem ser um mestre. Então, possíveis erros, o irmão na hora que comenta o versículo pode dar uma rateada, e aí você não pode deixar que a igreja fique com aquele desvio, aquela rateada. Você tem que fazer a correção com muito amor, com brandura. Inclusive, se possível, chama o irmão antes, conversa com ele, explica para ele, pede até para ele fazer a correção, se ele for humilde o suficiente, ele mesmo, irmãos, eu me animei, eu falei um pouquinho mais do que devia, não é bem assim, é assim. E se ele não tem essa humildade toda, ele diz, eu tenho até vergonha, mas você pode fazer, vai.
mesmo que ele diga sim ou não, você tem que fazer, porque você não pode deixar que a igreja tome um rumo equivocado de uma verdade. Estar atento também para aprender a participar, intenso, permanente, diretivo, harmônico e atento para ser edificado, para dar continuidade, para corrigir possíveis erros e aprender a participar. Aprender a participar no encontro, a valorizar cada coisa e como deve ser sua participação. Estão comigo ainda? Amém? Estão de boa? Amém. Terceiro ponto. Se vocês estão perdidos aí, o primeiro é o que antecede, o segundo é quando você está no encontro, a presença de vocês nos encontros, e o terceiro é o encontro deve ser. É que cada um tem vários pontos, mas o cronograma principal é: ponto 1, que antecede o encontro. Ponto 2, a presença a nossa presença nos encontros deve ser. Aí vem tudo isso que eu falei agora. Terceiro ponto é: o encontro deve ser. Como que o encontro deve ser? Vou dar as 3 coisas que o encontro deve ser. Primeira, sem ansiedade e sem pressa. No encontro, quando estamos diante do Senhor, adorando o Senhor, buscando ao Senhor, nos edificando, não pode haver pressa, nem ansiedade. Às vezes nós queremos seguir um programa, como se fosse um teatro ou como se fosse uma apresentação. A igreja não é uma apresentação. O Espírito Santo vai soprar como Ele quer, e nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Nós vamos com algumas coisas preparadas, não falei isso antes, não é contradição, vamos preparados, mas estamos o quê? Estamos o quê? Sensíveis, para que o Espírito Santo possa governar sobre o encontro, e nós sermos sensíveis a isso. Então ele não pode ter ansiedade de passar de uma coisa para outra rapidamente. Um acabou de dar um testemunho, já largou o microfone, outro já pega o microfone, já começa a falar, o outro já terminou, já tem um orando, já tem... Sem pressa, sem correria, senão tudo vai ficar à beira do caminho, e o maligno vai arrebatar do coração. Sem ansiedade. Eu já fui, irmãos, em Salvador, para encontros da igreja, que a gente tinha uma vez por mês. Eu fui com a carga de pregar em março, era para eu ter pregado. Passou março, abril, maio, em junho eu consegui falar, porque até lá o Senhor mudou. Eu não fiquei ansioso, ninguém me viu sentado esperando a hora que largasse aquele microfone para eu entrar, não, sem ansiedade. O Senhor move as suas coisas, e Ele move aquilo que Ele quer, para aquele encontro. Então não pode haver ansiedade, não pode haver pressa, não tem que ter pressa de passar de uma atividade para outra, testemunho, cântico, leitura, etc., pregação. Aí você vai numa sequência que parece que é um programa estabelecido, que você vai naquela sequência e ele tem que ser um atrás do outro. Não podemos ficar 2, 3 minutos em silêncio, sem nada acontecer. Parece que é problema. Pode acontecer, ninguém tem nada. Nós não vamos fabricar algo, nós não vamos dar por dar. Então nós temos que aprender a estar no encontro dessa forma, sem ansiedade, sem pressa, deixando que o Espírito realmente mova e aprofunde as coisas, elas sejam aprofundadas, desfrutar de cada momento, de cada vida, de cada exposição, de cada coisa que foi dita ou trazida, uma profecia, uma leitura, uma oração, um testemunho. Desfrutar daquilo, deixar que aquilo penetre no nosso coração, que aquilo desça para dentro de nós. É comum
Se não é aqui, vocês podem me dizer, e eu não tenho problema de aceitar, mas é comum terminar o encontro geral e o comentário é só sobre a palavra pastoral. Sim ou não? Como é que foi o encontro? Rapaz, o Edmar trouxe uma palavra, e o cântico e a oração, nada mais, não aconteceu nada, só deu uma palavra. Isso é a nossa mente formatada num esquema ainda muito preso a uma coisa. Claro que a palavra de mestre, ela tem seu valor, ela tem sua potência, né, em Deus, porque ela traz esclarecimento, ela aprofunda a verdade, mas há uma riqueza. Eu creio nessa riqueza, eu creio nessa abundância que o Senhor tem, nós cremos nessa abundância que o Senhor tem. Então, desfrutar do momento. Como foi o encontro? Rapaz, quando o Paulão levantou para orar, meu amigo, foi uma oração que abalou. Eu percebi a presença de Deus, eu subi no céu, eu chorei de alegria, e depois quando o Jonathan foi lá e deu aquele testemunho da proclamação que ele fez, rapaz, eu me enchi essa semana eu vou proclamar, eu estava até meio parado, eu vou proclamar, porque valorizar, desfrutar do momento, perceber a abundância que o Espírito Santo está trazendo, amém? Sem pressa. O encontro deve ser sem pressa, sem ansiedade, sem pressa. Segunda coisa, deve ter participação. Dar espaço para os irmãos. Já há uma questão de timidez, né? Já há uma questão assim, de quando você vê um grupo grande, você dá aquela... Imagina você... domingo à noite aqui, que tem 600 irmãos, você chegar aqui na frente do microfone, maior tranquilidade, você não chega, dá um suorzinho na mão, dá um gelinho, dá uma palpitaçãozinha no peito, a língua cola, graças a Deus tem água aqui embaixo, dá aquela descoladinha na língua, mas tem que dar espaço para ter a participação, porque só aprende pela prática. Primeira vez vai sair esquisito lá, meu Romanos 1 saiu todo atravessado, todo torto, não que melhorou muito, mas deu uma melhoradinha, já não confundo, eu já sei que era Jesus, não era Paulo, Jesus prometido, eu já aprendi, mas você é pela prática. E quando o irmão dá aquela pipocada bacana, com amor, com tranquilidade, instrui ele. A instrução deve ser dada de tal forma que ele seja animado a voltar, não desanimado a não participar. A forma com que você vai tratar com ele vai fazer com que ele volte ou que ele suma no meio, vai ficar procurando as colunas atrás de que ninguém encontre ele ali, para que não peçam para ele fazer nada. Então essa forma, dar espaço para os irmãos, você vai ter irmãos maduros falando, você vai ter irmãos imaturos falando, você vai ter criança em Cristo, você vai ter um amadurecido que sabe expor aquilo que pensa, outro não, mas então dar o espaço, deixar que as coisas aconteçam, e quando elas saírem fora, ajuda, traz a devida correção. Por exemplo, em Salvador, eu estava para ministrar, tinha uma palavra importante de instrução para a igreja, e um irmão, eu estava para, tem um negocinho alto assim, porque é um lugar muito grande, e a gente não é alto, né? Se eu tivesse 2 metros, dava para ficar ali, mas não, bota um negocinho dessa altura assim, mais ou menos, a gente só para poder ver os irmãos te verem. E aí eu estava para subir, o irmão disse: Mário, eu queria dizer só uma coisinha para a igreja. Não, meu irmão, fica à vontade, por favor. 40 minutos o irmão falou. Está sendo gravado, irmãos, eu não estou falando que falou 40 minutos, porque eu ia falar não, viu meus irmãos, não é esse o problema não.
você via já a igreja ansiosa, você via já os irmãos, já olhavam um para o outro, já diziam assim, onde é que ele está indo, onde é que ele vai, ele saiu fora da casinha, ele se entusiasmou, ele começou a dizer qualquer coisa, e emendava uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra, e não parava mais. Eu sentado atrás, eu disse, ele não vai parar mais, ele vai passar o dia todo aqui falando, rapaz. Ele desencarrilhou um negócio lá e foi embora. Boa, coisas boas até. O que eu fiz? Subi, cortei mais da metade do que eu tinha que falar, porque eu também tenho que ter o quê? Sensibilidade. Não vai ter condição dos irmãos compreenderem tudo que eu tenho. Eu peguei e cortei mais da metade do que eu tinha para falar. Os irmãos, você cortou quase tudo. Eu digo, tem outra oportunidade. Amém. Mas depois chamei o irmão com muito amor, levei lá na minha casa, tomamos um café, oramos, choramos, depois assim, agora deixa eu te explicar algumas coisas. Comecei com querido, eu falei assim, meu querido, fui explicando, ele precioso, é um discípulo precioso, um irmão intenso em Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, entendeu? Disse, pá, quer que eu conserte? Não, não precisa, numa próxima, você pegue esses pontos aqui, entenda eles, dependa do Senhor e atue dentro deles. Vai fazer bem para você e para a igreja. Entende? Então ele voltou, ele continua participando, ele volta, vai. Quando ele pede, posso falar um pouquinho, alguma coisinha, a gente se... Pode. É brincadeira minha, a gente não faz isso não, isso aqui é só pura brincadeira. A gente não deixa ele falar mais. Não, deixa assim. Dar espaço para os irmãos, depois deve ser limitada para não cansar. É disso que eu estou falando, já usando exemplo. A participação deve ser limitada para não cansar. Por exemplo, eu estava num local, numa cidade, tentando mostrar como é esse encontro, como acontece, vou ensinar, vamos praticar aqui, nós aqui, como é o encontro, como se preside um encontro desse. Aí um irmão levantou, disse, eu tenho um testemunho, disse, amém, vem cá queridão, ele veio e deu um testemunho de cura, foi maravilhoso, rapaz, foi tremendo, ele contou uma cura fantástica, todo mundo, glória a Deus, aleluia, Jesus e tal. Aí o outro, eu quero dar um testemunho, é uma cura e tal. O segundo, a turma, glória a Deus, louvado seja. Veio o terceiro, disse, amém, bendito seja o Senhor. No quarto, a turma disse, aham, bacana. Paulo disse assim, quando um, dois ou três. Tinha um sentido para ele dizer aquilo. Não está escrito ali por assim, está escrito assim, é uma ideia. Não, tem sentido, porque aquilo que começa a ficar repetitivo demais numa coisa só, você começa a ficar aborrecido. Já deu. Já glorifiquei. Não vai parar mais de falar de cura, não, desculpa aí, estou falando isso não. Mas deve ser limitada a participação. Falar em línguas, quanto ele diz lá? 2 ou 3. Para orar, todos podem profetizar, ok? Então a profecia, todos podem profetizar, mas não significa que todos irão profetizar. Então ela tem que ser limitada, e quem está presidindo tem que estar sensível, Ailton, ao Espírito Santo, para saber o momento que assim, guarda essa para o próximo. Não precisa esgotar tudo num encontro. Nós vamos ter outros encontros, guarda para o próximo, mas tem que estar sensível ao Espírito Santo para tomar essa decisão, e o irmão estar tranquilo, que isso pode acontecer justamente na hora que ele veio, era a hora que coube a ele. Domingo agora eu fui barrado, eu estava comovido, eu estava quebrantado, eu estava impactado com a palavra, eu estava lá, meu companheiro estava pregando, eu estava arrasado, Deus me pegou num ponto, no outro, eu fui, aí fui anotando coisinha aqui, ali para mim e tal, aí depois tinha umas perguntinhas que vieram na minha cabeça, eu disse, seria bom aplicar isso para mim,
mas seria bom talvez eu compartilhasse, você pique por coisinha e tal. Aí falei para o companheiro, disse assim, agora não, Mário. Depois, no fim. Eu disse, tá bom. Ele está presidindo. Não há problema. Não é hora. E não era. Porque quando ele terminou, aí sim o Espírito trouxe com muita força aquilo que ele tinha mostrado. E aí foi um derramar também de Deus. Mas era a hora de Deus, era aquela. Então essa sujeição é agradável. Temos que ter como família essa liberdade tranquila de vir e de participar, e de até errar, e de ser corrigido, e aceitar a correção, ou até dizer agora não, e você sentar tranquilo. A melhor, viu, irmãos, a melhor coisa é não vir de peito aberto. Uma dica. Não venha esbaforido de lá e chega no presbitério aqui, e rapidão, assim, na frente de todo mundo. Passa. Brincadeira, amados. Mas que é interessante é. E te livra, te livra. Você ia falar algo? Isso, passo a passo. Deve ser limitada. Quando começa, aí um lê um texto, outro lê o texto, outro lê o texto, outro lê o texto. Tem outras coisas. Ok? Permitir 2 ou 3 participações por tema, que é uma coisa diferente. Você tem, aí eu estou dentro da mesma coisa, a participação, o tema é oração, aí um fala sobre oração, que teve uma experiência de oração, maravilha. Aí vem outro e fala sobre oração, aí vem outro e fala sobre oração. Tá bom. Por quê? Porque nem todo mundo que está ali está precisando de oração. Alguns estão precisando serem animados com esse testemunho, vão ser animados a voltar a uma prática que dá meio arrefecida, estava meio assim. Mas não é todo mundo. E se o encontro todo ficar só sobre oração, a necessidade que outros tinham não é suprida. Então, participação deve dar espaço, deve ser limitada para não cansar e tem que permitir 2 ou 3 participações por tema. Irmão, isso aqui não é uma regra, não estou dando regras, mandamentos, estou dando o quê? Orientações. Sensibilidade ao Espírito Santo. Nós, por exemplo, vários encontros em Salvador, não teve nem a ministração que estava previamente preparada e se orou e se achou que deveria, e teve cântico o tempo inteiro. Nós cantamos 2, 3 horas sem parar. Foi uma coisa intensa numa coisa só, mas se via que o Espírito Santo estava no controle total daquilo. Todos foram edificados, todos foram animados, todos saíram cheios, todos. Então amém. Então não estou aqui dizendo assim, não pode ser 2 fala e vai o terceiro diz, não, é só 2. O Mário diz que é 3, é 3. Não estamos fazendo mandamentos, estamos dando orientações na dependência do Espírito Santo. Amém? Primeiro, sem ansiedade. Segundo, deve ter participação. Terceiro, deve ter diversidade. Aí vem alguém e dá um testemunho de sua família ter sido resgatada, a gratidão que está ao Senhor, seus filhos, tudo, tal. Então você tem aqui um tema com diversidade. Você já teve um cântico, você está tendo agora um testemunho, aí alguém lembra de uma palavra
que está escrita na Escritura sobre família, pega e faz a leitura, então você está tendo uma diversidade no tema. O tema é família, mas você tem cânticos, você tem testemunho, você tem leitura, você pode ter oração, tudo sobre a mesma coisa, diversidade no tema, mas você pode ter diversidade de temas. Um cântico sobre família, depois um levanta e faz uma leitura sobre ir proclamar a palavra, depois outro vem e faz uma profecia sobre uma bênção que Deus vai trazer, depois outro faz uma oração que nos eleva à presença de Deus. São variedades de diversidade nos temas. E havia uma frase antiga, que eu não sei se vocês, ela é antiga, talvez vocês não tenham ouvido ela, mas ela virou assim, viralizou, que essa palavra é nova, viralizou no Brasil. Era assim: tem que estar no mover do Espírito na reunião. Mover do Espírito era uma expressão, foi cunhada e ela vazou, ela virou, tem que estar no mover, no mover, no mover. Aí o mover estava em dó, aí o irmão queria tirar ré, dá em ré, aí disse, dó. O mover hoje é só dó. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu me dei conta que aqui há uma diversidade de momentos e de situações que não dá para ser só dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tem que ser todas as notas aqui. Então o mover do Espírito, irmãos, não é uma nota. O mover do Espírito é tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no coração de todos os santos que estão naquele lugar. Esse é o mover do Espírito. Esse é o mover que Ele quer produzir. Aquilo que Ele derramou no coração de todos que estão hoje aqui. Hoje nós estamos com um encontro específico, para uma orientação específica. Mas o encontro, qual é o mover do Espírito? Que Ele derramou nos corações. Então, sem ansiedade, sem pressa, deve ter participação, dar espaço, limitar, permitir 2 ou 3 em cada situação, orientações, deve ter diversidade de temas e nos temas. O que compõe nosso ensino? Vou falar aqui 1, 2, 3, 4 coisas. Quando você vai transmitir algo, primeiro, doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, doutrina. A doutrina é o quê? A doutrina pode ser muitos temas. A doutrina, todo mandamento claro é uma doutrina. Todo mandamento. E o mandamento é algo curto e objetivo. Então o Sermão do Monte, o que tem no Sermão do Monte? Tem doutrina? Tem doutrina? Tem, mas todo ele é doutrina. E ele, o que ele falou? Ele falou só de um tema? Ele falou de várias coisas. Ele foi, ele deu toda uma... Se tu pegar só do Sermão do Monte, 5, 6 e 7, e dizer assim, eu vou viver isso aqui o resto da minha vida, você está com toda a doutrina, beleza. Então, doutrina, muitos temas, como no Sermão do Monte. E a doutrina ela tem que ser simples e objetiva. Simples e objetiva. Toda doutrina ela traz uma pergunta. Você quer saber se foi doutrina? Se você ficou com essa pergunta na mente, você acabou de ouvir uma doutrina. Sabe qual é a pergunta? Como? A doutrina te empurra para fazer. Honra teu pai e tua mãe. Qual é a pergunta que vem? Como? Tá bom, honrar, como é que honra? É a pergunta. Ela te impulsa para uma prática, ela te impulsa para uma ação, a doutrina. Para uma prática, para uma ação.
O querigma, ela não te empurra para uma prática, para uma ação. O querigma te traz convicção, firmeza. Querigma é que é a verdade, né? A verdade é para ser crida, a doutrina é para ser vivida, praticada. É o segundo coisa, já pulei, né? Proclamação da verdade, desculpa, já entrei na proclamação da verdade, que é o querigma. A doutrina tem que ser simples, objetiva, concisa, rápida e pode falar muitas no mesmo momento. A proclamação da verdade, ela necessita de tempo, ela necessita de explicações, porque é algo que você tem que crer, são conceitos. A doutrina é algo para ser vivido. A proclamação da verdade é algo para ser crido, é um conceito que você tem que compreender, entender e crer nele. Então precisa de tempo para explicar bem, para que a pessoa consiga compreendê-lo, absorvê-lo e ter o conceito correto daquela verdade para que ele possa crer nela. Tem que usar comparações. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Romanos 7, não dá para viver Romanos 7, ele está contando de uma experiência, mas ele está falando de uma verdade. Qual é a comparação que ele faz com a verdade? Ele fala da mulher casada. A lei e a gente, ele fala da mulher casada com o marido. Então ele faz uma comparação de algo palpável, algo visível, algo que você conhece. E quando você conhece isso, você pode dizer, entendi. Essa verdade que tem que ser crida é parecido com isso que é vivido aqui. Jesus foi mestre nisso, de fazer parábolas, de contar coisas, de mostrar coisas que não se via, contando através de coisas que se manuseava, se via e se vivia. Então a proclamação da verdade, ela necessita de tempo, ela tem que ter explicações, ela tem que usar muitas comparações com situações palpáveis e visíveis. Amém? Vamos para o terceiro, da parte do ensino para a igreja, princípios de funcionamento. Tem coisa que é princípio, não é uma doutrina e não é querigma, uma verdade, é um princípio. Porque se reúne nas casas, porque que somos mais de um, a pluralidade, são princípios que você tem que entender e viver. Então, o princípio de funcionamento, dar o princípio e dar a prática, que o princípio dele emana uma ação prática, ok? Estão comigo ainda? Estou terminando, viu, amados? Já estamos terminando essa parte. Quarta coisa. Então, primeiro, doutrina, proclamação da verdade, princípios de funcionamento e advertências. Você pode advertir sobre uma doutrina, advertir sobre uma verdade, advertir sobre um princípio. São advertências. Lembram? Eu ia dizer a última vez que eu vim, não, a penúltima vez que eu vim aqui, porque a última faz uma semana. A penúltima vez que eu vim aqui, lembram vocês que a gente conversou muito sobre 3 práticas nossas que poderiam estar causando problema? Lembra que eu falei de a catequese, dos níveis e do tal do discipulado? Lembram disso? Ali eu estava fazendo uma advertência de desvios, estava fazendo correções, então estava advertindo, cuidado com isso, isso não é isso, isso está diferente do que isso é. Então uma advertência, advertindo. Ou também ela vem em forma de como Jesus disse assim, se você não ficar esperto, vigiar e orar, você pode, são advertências também, de coisas que podem vir sobre nossa vida, se nós deixarmos de praticar a palavra do Senhor. E última coisa que seria assim, eu não sei se vocês têm, vocês me perdoem de estar falando,
mas como a gente está gravando, fique gravado. Eu achei assim, vamos dizer assim, uma ajuda tremenda de Deus, a catequese do encontro. Eu chamo de catequese do encontro. Vocês já ouviram falar nisso? Catequese do encontro. Termina o encontro, e aí você pergunta, o que você anotou? Ele está anotando aí no celularzinho que eu estou vendo, ele é bom aqui, ó, dedinho aí, funcionando. Aí o que ele anotou? Coisa que ele anotou. Então, qual é a catequese do encontro, Jair? Então você termina, parou assim, tem a última coisa, irmãos, vamos ver o que o Espírito Santo falou, vamos repetir aí, o que foi mais forte para você, foi para você, cada um pode dizer, cada um diz, já é uma forma também de estimular a participação, também é uma forma de você ver a diversidade, você ficar esperto, você vai ouvir, um vai falar de A, o outro vai falar de Z, você diz assim, uau, entendeu? O que pegou para ele não tem nada a ver com o que pegou para o outro. Então você vê a dinâmica do Espírito Santo, a maravilhosa ação do Espírito Santo através do corpo. Então a catequese do encontro traz isto, e seria uma boa prática no encontro da casa, antes de ir embora, fazer a catequese do encontro e ver o que foi absorvido pelos irmãos. Amém, queridos? Oremos um pouquinho, demos um minutinho para o Espírito Santo. Senhor, obrigado por essas orientações advindas da sua parte. Nós, como líderes, Senhor, corremos o risco de muitas vezes engessarmos a tua obra, de muitas vezes somos tentados a querer fazer da nossa maneira, ou do nosso jeito, ou a nossa forma. Obrigado, Pai, porque aqui fomos advertidos na maneira, na forma, no modelo. O Senhor nos trouxe lembranças da nossa prática, do dia a dia, da vida da igreja na casa, do nosso encontrão também, como ele deve ser. E foi muito bem frisado aqui pelo Mário, que o Mário não está aqui colocando um novo mandamento, mas que em cada encontro seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que em cada encontro possa haver em nossas vidas, em nossos corações, uma dependência do Espírito. Uma apresentação do encontro com antecedência diante do Senhor, através do jejum, através da oração. Oh Deus, coloque em nós essa carga com antecedência, Pai. Já estamos clamando pelos encontros. Nos ajuda, Senhor, a não abrir mão de coisas tão importantes. O Mário estava falando, dando exemplo aqui, do princípio de sua fé. Lá no início, quando ele se converteu, Senhor, me peguei lembrando também da minha fé no começo. Como foi importante, Pai, olhar lá atrás, detalhes que já tinha me esquecido. Continua, Senhor, abrindo os nossos olhos para detalhes tão importantes da nossa participação no encontro. Por favor, Pai, o encontro, ó Deus, todos nós somos responsáveis, como líderes, cooperadores, seja ele o encontro de igreja na casa, seja o encontrão. O encontro não é de um, é de todos. Que possamos ter essa carga em nossos corações, que possamos sair de nossas casas com essa carga, o que o Senhor quer fazer
estou disponível, Senhor. Eis-me aqui. Ou se o encontro for na nossa própria casa, possamos também nos colocar à disposição. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-me. Que o Senhor nos dê essa sensibilidade e esse coração disponível para ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.